E eu não sabia como vencer aquela situação sozinha, e eu me vi sozinha. E é que nem eu falo, não precisou ninguém bater na minha porta. Foi Jesus que entrou dentro da minha casa e bateu na minha porta. Meu nome é Márcia Chenal. Eu vim aqui contar um pouco sobre mim. Não tive uma infância muito agradável. Minha mãe não era uma pessoa muito madura para cuidar de nós. O tempo que ela conseguiu ficar conosco, ela ficou. Mas aí, aos 5 anos, meu pai faleceu e ela não conseguiu permanecer conosco. Era eu e mais 3 irmãos. E ela foi morar com um homem e nos deixou só. E ali a gente passou bastante dificuldade, falta de alimento, mas, assim, falta de cuidados com a higiene. A minha avó, ela já era adventista. Na verdade, ela é adventista desde os 20 anos de idade dela. E quando a minha irmã virou mocinha, ela viu que não tinha mais condições de nós ficarmos sozinhas lá onde a gente morava. E levou primeiro a minha irmã mais velha para morar com ela. Quando a minha mãe trouxe esse homem para dentro de casa, minha avó viu que não tinha condições de nós convivermos junto com ele. E ele era usuário de drogas e ele passou a vender tudo de dentro de casa para fumar. Ali, perto dos 10 anos de idade, minha avó resolveu levar eu e a minha outra irmã do meio para morar com ela. E daí minha avó começou a levar a gente na igreja adventista. E ela era bem envolvida na obra. Ela já foi diretora do Ministério da Mulher, ela já foi diretora da ADRA. E ali a gente foi aprendendo o verdadeiro evangelho de Cristo. A gente via a minha avó ajudar as pessoas, arrecadar alimento, doações, e vivi com ela por 5 anos. Eu fui morar na casa dela aos 10, e daí quando foi aos 15 ela faleceu de um AVC cerebral. Nós tivemos que ir morar com a minha mãe, mas a minha mãe já estava com outro homem. E quando a gente foi morar com a minha mãe, a gente se perdeu, a gente começou a praticar o que era errado. Eu e a minha irmã, né, que morava já com a minha mãe, porque a minha outra irmã mais velha tinha ido embora para São Paulo. Ela se relacionou com um cara pela internet e foi embora. E eu e minha irmã ficamos com a minha mãe. E a minha mãe, ela já não se... assim, ela não se importava, né? Então a gente fazia o que queria. Tinha total liberdade para fazer o que queria. Aí, aos 20 anos eu casei e depois eu comecei a frequentar outra igreja, outra denominação. Eu tive um problema familiar bem difícil, porque nós morávamos com os familiares deles. Eu já tinha um emocional abalado, assim, devido a traumas de infância, feridas mal curadas. Então, ali foi difícil conviver com eles e aceitar o jeito que eles viviam. E eu entrei num esgotamento emocional, assim, muito complicado. Eu cheguei a uma falência emocional. Eu não sabia o que fazer para curar aquilo, porque, assim, quando acarretou aquela situação, todas as dores que eu tinha apareceram naquele momento. E eu não sabia como vencer aquela situação sozinha, e eu me vi sozinha. E é que nem eu falo, não precisou ninguém bater na minha porta. Foi Jesus que entrou dentro da minha casa e bateu na minha porta. E falou para mim: Márcia, você não pode ficar mais assim. Porque eu não te fiz nascer para você ser uma pessoa destruída. Eu te fiz nascer para ser vitoriosa. E eu não sabia o que fazer. Eu tava bem mal, assim, emocionalmente. Eu tava em ansiedade, eu tinha ansiedade, eu tava em depressão, eu chorava, brigava com Deus, falava coisas, blasfêmias, porque achava que tudo a culpa era de Deus, culpava tudo e todos e não achava uma saída. E isso começou a atingir meus filhos. E quando começou a atingir meus filhos foi onde me doeu. Porque um dia alguém também não pensou em mim. E infelizmente destruiu parte da minha vida. Então quando eu olhei para eles, eu pensei assim: pô, Senhor, não posso fazer isso, né? E comecei a relembrar da minha avó. E ela era uma pessoa amorosa, disposta a viver, ela acordava para viver. Era aquela pessoa que não tinha preguiça para nada. Ela tinha todos os problemas da vida, mas ela fazia tudo para vencer. Só que ela só conseguia vencer porque ela tinha Cristo.
Então, quando eu me vi naquela situação com os meus filhos, eu resolvi procurar uma igreja adventista onde eu fui ensinada. E conheci a igreja adventista lá da Ilha dos Valadares. Comecei a visitar, comecei a gostar dos cultos. Assim, praticamente de imediato, o Ministério Infantil abraçou os meus filhos, que nós estávamos numa situação financeira um pouco complicada também. Então, tivemos apoio da igreja, toda a igreja, assim, é que nem eu falo, eu acho legal na igreja da Ilha dos Valadares, não que seja especial, mas é um apoio mútuo, eles se ajudam. Mesmo que um não esteja legal, todo mundo se ajuda, assim, para que a pessoa fique bem. E assim foi comigo. E nós começamos a participar dos estudos bíblicos da ASA, e a gente via que tudo tinha concordância, assim, a mensagem de Cristo, a verdade, ele ia se revelando cada dia mais, porque eu já era leitora da Bíblia, mas é que nem eu dizia para nossa instrutora do estudo bíblico, eu não conseguia ver a palavra como eu consegui ver ali nos estudos bíblicos, muitas coisas foram esclarecidas. Então, através ali daquela mensagem todo dia sendo pregada, né? Para nós, para a comunidade, porque alguns que participam dos estudos bíblicos lá conosco também não são da igreja. Foi uma mensagem, assim, que ficou no meu coração e eu resolvi tomar uma decisão, assim. Eu falei para Cristo, eu pensando com Deus, né? Eu não posso mais ficar em cima do muro, eu tenho que tomar uma decisão, né? Como um dia Deus teve misericórdia de me ver daquele jeito que eu estava, mesmo que eu não merecia. Porque só Ele sabia o estado em que eu estava e como as coisas que eu falava para Ele. Mas Ele teve misericórdia de mim e quis ir me buscar, né? E ali eu tomei a minha decisão. A igreja, né, continua me apoiando até hoje, graças a Deus. Assim, nós somos super bem recebidos na igreja. E graças a Deus nós estamos lá, eu me batizei, eu e o meu filho mais velho. E em nome de Jesus que tenhamos força para continuar. O conselho eu daria, volte para Cristo. Se você está longe, se algo deu errado ou se você sente que você não é mais merecedor da presença de Deus, isso aí é mentira do diabo. Ele não quer te ver com Cristo porque ele sabe que com Cristo nós iremos vencer. O Senhor mesmo falou, né? Ele venceu o mundo. Então nós venceríamos também se estivéssemos com Ele.